Olá, meus esclarecidos! Aniversariante do dia desta segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, é o Milan, que faz 125 anos. E este vídeo é para falar um pouquinho da atual situação deste Milan e, claro, o que a gente pode esperar e o que a gente pode desejar para este aniversariante do dia. Desejo também que você se inscreva no canal. Estamos muito perto de chegar a 35 mil inscritos, a meta até o fim do ano, falta aí umas 200 pessoinhas, mais ou menos. Curte o vídeo, não sai daqui sem curtir o vídeo, super me ajuda. E claro, quero os comentários de vocês, porque o Milan, obviamente, não só é uma equipe muito gigante de história e etc., mas que tem uma presença, ou que teve uma presença muito grande no Brasil, especialmente no seu auge, quando a gente pensa também no auge do campeonato italiano. E eu sei que muita gente da minha geração, e já passei dos 40 anos, tem o Milan muito vivo nessa memória de começar a acompanhar futebol europeu, de crescer com o futebol europeu, quem tinha essa oportunidade em casa. Então, peço que você deixe também nos comentários, quem sabe, por exemplo, uma memória sua do Milan. Então, vamos engajar por aqui também. Vamos para a vinheta. Muito bem, então, vamos começar a falar um pouquinho desse Milan, só recadinhos muito rápidos. Este vídeo tá saindo na segunda, na terça-feira vai sair claramente tricolor, falar um pouquinho já com a cabeça mais fria do que foi esse ano do Bahia, já imaginar aqui um pouquinho do que a gente gostaria de ter para 2025, porque ainda vai acontecer muita coisa, então não vou analisar coisas que não aconteceram ainda, em termos de contratação e etc, mas claro, tentar imaginar um pouco mais do que pode acontecer ou do que deveria acontecer. E teremos também tudo às claras respondendo as perguntas de vocês. Eu vou gravar na quarta, porque na quinta eu viajo para o Brasil, mas vou postar na quinta, como normalmente acontece. Então fiquem de olho também lá no meu Instagram, que eu vou abrir caixinha de perguntas, provavelmente na terça-feira à noite ou quarta-feira bem cedo. Então vamos lá, gente, falar um pouquinho desse Milan que faz aniversário nesta segunda-feira, mas que jogou ontem contra o Genoa em casa e fez ali uma celebração, recebeu alguns ex-jogadores, além, por exemplo, do Baresi, né, mas que faz parte deste Milan atual como um representante ali. Outros jogadores estiveram lá, o Gullit, o Van Basten, alguns outros craques que passaram pela história do Milan estiveram por lá. Então teve uma comemoração, evento, etc. E foi bastante melancólico, né, para a torcida, porque foi um Milan que empatou em 0-0 com o Genoa, que mostrou muito pouco em campo. E eu vou falar aqui depois um pouco sobre jogadores, sobre técnico e sobre personalidade dessa equipe, mas foi bastante melancólico, né? Lembrar a história do Milan. Tem uma frase que fala muito, né? O Milan não fez história, o Milan é a história. E assim, estamos falando aqui de uma equipe que tem na Itália, obviamente, uma relevância gigantesca no mundo do futebol, é o segundo maior vencedor da Liga dos Campeões, mas que há muitos anos vive uma situação e uma realidade completamente diferente. Claro que ela não está isolada da realidade do futebol italiano, que parou no tempo e que de vez em quando consegue dar algumas aceleradas e depois volta alguns campos atrás e aí acelera de novo, mas não é um crescimento tão contínuo assim. Eu acho que hoje o campeonato italiano é o segundo melhor da Europa, bem atrás da Premier League, mas apenas atrás da Premier League. É um futebol que hoje tem muito mais diversidade tática, tem muito mais jogadores de qualidade, tem uma competitividade, especialmente nos últimos 5 anos, interessantíssima, uma imprevisibilidade incrível. Nesse momento a gente tem a Atalanta, que nunca foi campeã italiana, na liderança e fazendo uma grandíssima temporada. A gente tem o próprio Milan, e aí, por isso, volto, obviamente, a falar sobre a equipe na 8ª colocação. Então, tem uma imprevisibilidade e, enfim, muitas coisas acontecendo
que, para mim, fazem do futebol italiano, do campeonato italiano, o segundo melhor hoje da Europa. Acho que se você pegar um recorte maior e não apenas de duas ou três equipes, o futebol italiano entrega muito mais, por exemplo, do que La Liga, do que futebol alemão, obviamente do que futebol francês e português. Porque se a gente vai até a 8ª colocação do campeonato italiano, a gente tem, na ordem, tá? Atalanta, Napoli, Internazionale, Fiorentina, Lazio, Juventus, Bolonha, Milan, e ainda tem, por exemplo, a Roma, que é uma equipe super tradicional, que tá fora desse G8 aí que eu falei. Então, tem realmente uma classe média, tô chamando de classe média aqui, que para mim tem mais qualidade. O Milan não deveria estar nessa classe média, deveria estar brigando lá em cima, e não classificar para uma Liga dos Campeões, por exemplo, nessa temporada é um desastre esportivo e é um desastre econômico também. Para a gente repassar rapidamente, antes de começar a falar sobre essa equipe, vamos lembrar que o Milan atualmente pertence ao grupo Redbird, que é liderado pelo Cardinale, né, o grupo americano, que comprou o Milan do fundo de investimentos do Elliott, que tomou o Milan de volta quando aquele grupo chinês não conseguiu pagar a dívida. O grupo Redbird, inclusive, ainda paga uma parte do Milan para o grupo Elliott, tem até agosto de 2025 para fazer esse pagamento. Inicialmente, não tem sinal de alerta vermelho aceso para não ter dinheiro para pagar, mas ainda não é algo totalmente estável, né? Não é algo tão consolidado assim há muitos anos. É óbvio que essa mudança de propriedade, é claro que isso impacta na equipe em campo, porque isso impacta no orçamento, isso impacta no projeto, isso impacta nos planejamentos, no que um pensava, no que o outro pensava. É uma instabilidade há muitos anos deste Milan, que tem tido, claro, alguns momentos ali de respiro. O Milan ficou, acho que são 11 anos sem ganhar o campeonato italiano, e aí ganha há 2 anos e meio, né? E agora vem, na temporada passada, ficou na 2ª colocação. Então é uma equipe que conseguiu ali, né, se manter para voltar na Champions, enfim, atrás ali, não brigou pelo campeonato com a Inter, mas ficou na 2ª colocação. E é um elenco, inclusive, na minha opinião, esse elenco de agora, que está na 8ª colocação, é um elenco talvez até melhor do que o elenco da temporada passada, mas é um elenco que falta muita coisa. Os torcedores fizeram muitos protestos, tá? Na partida de ontem. Nessa segunda-feira também estão fazendo protestos, principalmente em relação à falta de... para esses torcedores, tá? Falta de dignidade da diretoria que reflete nos jogadores que não honram a camisa do Milan. E eu acho que tem um sentimento aí de não identificação, de não conexão dos torcedores hoje com o que é este Milan, e aí não são só os resultados, tá? Mas é uma diretoria distante, é uma diretoria que o torcedor não acredita, e eu acho que essa montanha-russa, inclusive é uma palavra que o próprio técnico usa para definir esse time, faz com que seja muito difícil para esses torcedores entenderem qual é o caminho que esse Milan está indo nesse momento. Então, é difícil realmente ver essa conexão, e óbvio que os resultados não vindo em campo, isso piora. Assim, gente, estamos falando de, né, enfim, do Milan que perdeu jogadores, é verdade, daquele Milan campeão, em especial, acho que talvez o Tonali e o Giroud, são os 2 jogadores, eu acho, assim, titulares, né, que talvez sejam os 2 jogadores principais que tenham saído. Não sei se eu tô esquecendo alguém. Tem o Ibra também, mas é verdade que o ano que o Milan é campeão, o Ibra assim, o Ibra não é titular, ele não tem um protagonismo tão grande em termos de números, né? Mas era um jogador que em campo trazia uma liderança e uma mentalidade vencedora
que eu acho que fez diferença para aquele Milan ser campeão. E hoje falta isso nessa equipe e já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas queria falar ainda sobre os jogadores em especial. É um Milan que tem alguns reforços interessantes, como, por exemplo, o Pulisic e o Reinders. Eu acho que o Pulisic é o melhor jogador desse Milan na temporada, ou talvez o mais constante. O Reinders é muito bom jogador, mas... E talvez... Acho que o Reinders até menos que o Pulisic. Mas, assim, não são... o Pulisic também. Não são jogadores para serem os protagonistas deste Milan, para serem ou não estão prontos ainda, né? Para serem os jogadores ou o jogador que você vai dizer, caramba, esse jogador vai levar o Milan nas costas no dia que não tá bom. Eles até fazem isso, mas de uma forma a você manter isso todos os jogos, não é possível, né? O Pulisic não vai resolver o problema do Milan todos os jogos. O Reinders não é esse jogador para liderar hoje, não está pronto para ser esse campeão, esse jogador com essa mentalidade para puxar todo mundo para cima. Então, o Milan tem uma questão de não ter conseguido encontrar jogadores que sejam líderes em campo, e aí falta liderança em todos os cantos, né? Porque falta liderança, eu acho que na diretoria, falta essa presença da diretoria, essa conexão da diretoria, falta uma questão também técnica de comando, e já vou chegar no assunto Paulo Fonseca, mas ainda sobre os jogadores. O Milan não encontrou esse jogador para ser líder em campo e que pudesse, de alguma forma, resolver a questão da falta de alma dessa equipe, falta de personalidade dessa equipe. É claro que nunca é uma coisa só, preciso ter um jogador assim em campo, um ou dois, enfim, mas você também precisa ter isso no comando da equipe, que tire o melhor desses jogadores, tire o melhor da sua equipe. Nunca é uma coisa só, tá, gente? São várias coisas, na minha opinião, que se somam, mas falta essa pessoa, esse cara, esse jogador pro Milan. O Leão, por exemplo, que foi inclusive, acho que foi ele o técnico, o capitão contra o Genoa. O Leão não é esse jogador. Ele tecnicamente, ele oscila muito e a gente não viu o Leão estabilizar no auge. Ele continua sendo assim. O Theo Hernandes, que é outro jogador que poderia ser esse jogador para ter liderança, também não é. Inclusive, foi para o banco. Eu nem sei se ele foi para o banco ou se ele nem foi relacionado na partida contra o Genoa. Gente, agora eu fiquei na dúvida. Vou abrir aqui para confirmar para vocês. Mas é um jogador, por exemplo, que o Fonseca entendeu que não estava dando 100% por esse Milan, e o Fonseca entrou em campo com uns garotos de 17, 18 anos, assim, no lugar, substituindo do Theo Hernandes, que é um dos melhores laterais do mundo. E mesmo assim, o Fonseca fez essa opção por uma questão muito mais de comportamento, de entrega, né? Então é complicado. Tá muito claro que falta esse jogador. O Theo Hernandes estava no banco, sim, mas nem entrou na partida. E os reforços que chegaram, por exemplo, o Morata, o Abraham, não são jogadores com esse perfil e não são jogadores que também não estão entregando em números. Eu estava lendo algumas matérias, né, sobre o Milan nesse momento, o pós-empate com o Genoa, e o Morata e o Abraham, que são os dois atacantes reforços para essa temporada, o Morata tem 4 gols e o Abraham tem 2 gols, ou seja, 6 gols no total. Eles têm, no campeonato italiano, tá? Metade do que apenas o Retegui, que também é um reforço que chegou agora da Atalanta, tem. E aí a gente vê o poder do Gasperini. O Gasperini tem toda uma questão de organização completamente diferente, de outra história, mas falando apenas da questão de comando, o Gasperini tem o grupo na mão. O Gasperini tem total controle sobre o que ele faz com aqueles jogadores, com as decisões que o time recebe e aceita e compra aquilo. O time, os jogadores acreditam
no processo, no trabalho e nas ideias do Gasperini. Isso não acontece com o Milan. E assim, eu tenho muito respeito pelo Paulo Fonseca, porque ele é um técnico que está tentando de tudo. Ele é um profissional muito sério, tá? É assim, um profissional muito honesto. E a gente vê nas coletivas, na forma como ele age, que é um cara de muita integridade, assim. Mas ele é o cara errado para resolver os problemas desse Milan. A torcida queria muito mais. A torcida queria, por exemplo, um Antônio Conte, que estava livre no mercado. E a diretoria foi atrás de outro perfil e acabou com o Paulo Fonseca, que, repito, merece todo o respeito, mas não é o cara certo para resolver os problemas desse Milan. Ele tentou de tudo. Assim, ele bateu de frente com o Rafael Leão, ele bateu de frente com o Calabria, ele bateu de frente com o Theo Hernandes para pensar assim nos três senadores, né, como se fala muito na Itália, do grupo. Não tem resultado, não adianta. A equipe também não tem uma identidade tática, nem uma identidade de personalidade. Então é uma equipe que não tem nenhuma identidade em nenhuma forma e que os jogadores não acreditam. Claramente ele não tem um grupo e eu não vejo como dar certo isso aí. A diretoria vai ser, eu tenho a sensação de que ainda vai ser teimosa em bancar assim o Paulo Fonseca, porque no fim das contas a diretoria meio que, na hora que traz o Paulo Fonseca, ela demitir o Paulo Fonseca demitir o Paulo Fonseca é admitir o erro, né? O erro inicial, que foi a chegada do Paulo Fonseca com um perfil que eu acho que não era o perfil correto para liderar esse grupo. Então eu não sei para onde vai. Eu não sei muito para onde vai. É uma pena, porque, repito, é um profissional muito sério, é um cara que a gente vê que tem muita integridade, mas a escolha foi errada. É um Milan que falta personalidade, que falta liderança, que falta alma. E eu acho que em todos os setores, tá? Não é só falta liderança em campo. Eu acho que a diretoria tá um pouco, não sei se é perdida, mas é distante, ou tá indo por um caminho que não cria essa conexão com o torcedor. O comando do Paulo Fonseca não é o tipo de liderança que funciona para esse Milan. Em campo também não tem. E os torcedores já estão no momento em que nenhum torcedor quer liderar esse Milan. Os torcedores desse Milan, do que eu leio, do que eu vejo, não sou torcedora do Milan, não se identificam com esses jogadores, não sentem orgulho desses jogadores. E isso é bem, bem triste para o que é o Milan, né? Bem melancólico que a gente esteja falando isso nos 125 anos do Milan. O Milan tem duas exceções nessa temporada, que são as partidas contra a Inter e contra o Real Madrid, né? O Milan, por incrível que pareça, vai bem na Liga dos Campeões e tem um calendário, inclusive, relativamente tranquilo para garantir vaga nos playoffs, se duvidar até nos 8 primeiros, se der uma arrancada e vencer os últimos 2 jogos. Pela Liga dos Campeões, enfrenta Girona e Dinamo Zagreb. Vamos combinar que dá para ganhar dessas duas equipes, são equipes acessíveis, mas não dá para a gente confiar muito nesse Milan. O Milan venceu o Real Madrid de forma bastante surpreendente, eu fiquei assim, bastante surpresa, 3-1, e tem a vitória contra a Inter, né, 2-1, que foi lá, quando foi, eu tô olhando aqui, foi em setembro, essa vitória na Inter, acho que é a quinta rodada do campeonato italiano. O Milan ainda tem nesse ano, no próximo final de semana, o Hellas Verona, rodada 17, né, 17ª do campeonato italiano, e fecha o ano com a Roma, no dia 29 de dezembro. Aí tem a Supercopa, que é agora aquelas semifinais e final, enfrenta a Juventus na semifinal, e aí depois Cagliari como Juventus, campeonato italiano, e Girona no dia 22 de janeiro para a Liga dos Campeões, só para passar aqui o calendáriozinho um pouquinho do Milan. Eu acho que o Milan ainda vai sofrer, tá? Um pouco como clube, com essas instabilidades. Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas ainda do quanto que o Redbird vai poder voltar o Milan de patamar. Repito, nunca é uma coisa só, não é só o técnico, não é só o elenco,
não é só uma questão financeira, não é uma questão só de mentalidade. Eu acho que a principal talvez seja a mentalidade, não só da equipe, de tudo isso que eu falei, de faltar alma, de faltar liderança, mas mentalidade de que esses proprietários, essa propriedade, essa diretoria tenha vontade, mentalidade e também condição de fazer o Milan voltar a ser o que era antes, o que eu acho muito difícil, não só por tudo que eu falei em relação, né, a isso da mentalidade da diretoria, instabilidade. A gente ainda tem um momento de que nem a venda completa está consolidada, né? Mas também tem aí o ciclo do futebol italiano, que foi um pouco do que eu falei ali no início. O Milan, por exemplo, ainda está nesse drama junto com a Inter do estádio. Faz, não faz estádio, derruba, não derruba, é estádio sozinho, é estádio... Então ainda tem muita instabilidade nesse Milan. Eu acho que a gente ainda vai demorar para ver esse Milan protagonista na Europa, mas eu acho que ele precisa, no mínimo, se organizar para ser protagonista na Europa. Estar na 8ª colocação nesse momento são 14 pontos para a Atalanta. Acho que é isso, hein? A Atalanta tem 37 pontos, o Milan tem 23. 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. O Milan tem um jogo a menos, é verdade, mas ainda que fizesse esses pontos dos 3 a mais, ele só iria para a 7ª colocação, ele só passaria o Bolonha. Então não é que com 3 pontos ele vai para a 4ª colocação. Não, não é o caso. Então realmente é melancólico esse aniversário do Milan, mas a gente deseja, mesmo que com um certo pessimismo, que as coisas melhorem para o Milan. É isso, gente. Quero comentários de vocês aqui, lembranças que vocês têm do Milan. A minha maior lembrança do Milan se resume no Kaká. Eu acho que é o jogador que eu mais, para mim, do que eu, assim, vi, é o do que, para mim, mais representa as minhas memórias com o Milan. Acho que o Kaká e o Dida são os 2 jogadores que, para mim, mais representam, assim. E deixa o like antes de sair do vídeo, confere se está inscrito no canal. Obrigada para todo mundo que está aqui. A gente volta em breve com um vídeo sobre o Bahia. É isso, gente. Até mais.